3, 2, 1, já. Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 300 mil seguidores lá no Instagram. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante na natação. A gente vai falar sobre natação terapêutica e eu trouxe uma pessoa muito especial, especialista no assunto, André Trindade. Muito obrigado pela presença, André. Obrigado, Renato, pelo convite. É isso aí, vamos bater um papo. E antes da gente iniciar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem esse sonho virar realidade. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma ONG criada em 95, tentando reduzir o número de afogamentos no Brasil. Porque prevenir é salvar, educar para não afogar. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. E você que precisa de horas complementares, todos os cursos certificados. Plataforma que a gente tem da Swim Track, aplicativo na palma da sua mão no celular, para você realizar avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, fazer chamada, mandar vídeo para o seu aluno, tem o seu próprio aplicativo. E a Flote, materiais pedagógicos, hoje eu trouxe aqui o jogo da memória da Flote, você dando um objetivo a cada ida e vinda do seu aluno e ele tentando acertar o par dentro ali da sua aula de natação. Agradecer muito a Flote, que faz esse projeto, dar realidade para esse projeto. André Trindade, vamos lá, quem é o André? Para quem conhece, para quem não conhece, fala um pouquinho como você começou na natação. Legal. Na verdade, André começou na natação em 2005 para 2006, como estagiário. E porque eu já tinha interesse, já nadava, né? Era aluno de natação. E fui estudar educação física depois de um episódio de paralisia facial. Eu busquei a natação como qualidade de vida, assim, para melhorar minha condição de saúde e me interessei pela educação física. E quando eu comecei na educação física, a primeira área que eu fui buscar para estagiar foi a natação, porque eu já nadava, me interessava e deu certo. Comecei a estagiar e com o estágio, foi dentro do estágio que surgiu esse meu primeiro desafio. Um garoto que na época a gente não nomeava ainda no transtorno do espectro do autismo, mas era um garoto agitado, que eu brinco que parecia um sabonete nos meus braços, né? Porque ele escorregava, enfim. E aí foi esse start para André buscar a temática. Me formei, me especializei. Minha primeira pós-graduação foi em atividade física adaptada. Depois eu fui fazer o mestrado. Com o mestrado, eu recebi o convite para dar aula na faculdade, onde eu havia me formado. E na instituição foi quando eu comecei a formar minha equipe. Então, o trabalho da natação terapêutica ele nasceu a partir dessa proposta, né? Desse desafio. E o que me startou para estudar. Daí eu fui fazer psicomotricidade, que é uma das formações que eu também tenho. Fui fazer educação especial fora do Brasil. Depois tive a oportunidade de estudar psicomotricidade também fora do Brasil. E me formei em pedagogia, sou especialista em autismo. Aí a história é grande. A gente tem no Brasil hoje mais de 17 milhões de pessoas com deficiência, segundo o IBGE. Então, na faixa ali de acima dos 2 anos, são 7,8 milhões, 3,8% da população. Então, a importância de projetos nessa área. E eu queria que você falasse para o público que está aí do outro lado, o que é a natação terapêutica? Bom, a natação terapêutica é um conceito que eu costumo dizer que foi desenvolvido e idealizado, acho que é a melhor palavra, pelo André Trindade, assim, nesse desafio de não saber o que fazer, como fazer e o porquê fazer, né? Nesse contexto de atender as crianças com alguma deficiência na piscina, eu tive esse insight de, primeiro, conhecer quem era o indivíduo, conhecer a família, entender qual é a realidade onde ele estava inserido e utilizar a água como um ambiente que vai favorecer o desenvolvimento. Então, eu costumo abordar isso com as famílias, que o objetivo principal da natação terapêutica não é aprender a nadar, é utilizar a água como um ambiente que pode contribuir para o desenvolvimento e, por consequência, eles vão aprendendo a nadar. E qual o grande objetivo aí da natação terapêutica? O objetivo principal, Renato, primeiro conhecer esse indivíduo.
Quando eu mencionei essa nomenclatura, né? Isso lá em 2014, a convite da professora Sandra Ross, que é uma grande parceira, no Congresso Brasileiro de Natação Infantil, lá pelo INAT, quando eu mencionei essa nomenclatura, eu até fui bastante criticado, a gente foi bastante pioneiro na temática, mas as pessoas ainda nos questionavam se a gente não estava invadindo o espaço da fisioterapia com a hidroterapia, se o que a gente fazia realmente tinha o cunho terapêutico. E hoje eu brinco que, graças a Deus, eu reforcei essa temática e a gente trabalhou em cima desse nome, né? Que não é uma marca, não é. Eu costumo dizer que é um conceito. Acreditar que a natação ela pode ser terapêutica para as crianças, jovens e adultos com deficiência é realmente um conceito. A gente idealizou isso, conseguimos divulgar isso no Brasil, fora do Brasil, e com esse objetivo, primeiro de enxergar quem é o indivíduo na sua essência, tentando desmistificar a deficiência. Então, o rótulo, né? Não é o Renato autista, não é o André deficiente visual. É Renato, é André, é João, é Pedro. E é sempre assim que a essência da natação terapêutica se permaneceu. Olhando quem é o indivíduo na sua essência, deixando o rótulo de lado, claro que tentando sempre entender as especificidades de cada uma das deficiências, entendendo as características, as principais necessidades, para aí sim ajustar todo o objetivo da natação, desse ambiente aquático, que pode favorecer o indivíduo em diferentes aspectos, né? Cada um nas suas particularidades e descobrindo o potencial de cada um deles. Eu brinco que é muito fácil a gente apontar aquilo que a criança não consegue fazer. Então eu vejo uma criança no espectro do autismo e comumente eu falo, aquela criança tem dificuldade de socializar, aquele não mantém o contato visual, aquele não brinca com os amiguinhos, aquele não fala. E eu tento sempre estimular os professores hoje a enxergarem nas crianças aquilo que ele realmente faz. Então, se ele não se comunica verbalmente, como ele se comunica? Se ele não busca interação com as crianças, o que você como professor faz para estimular a interação com outras crianças? Então, é nessa essência, assim, o objetivo principal, então, é descobrir qual é o potencial desse indivíduo e utilizar a água a favor desse desenvolvimento. E uma temática que está sendo recorrente. A Kiki Faria teve presente nessa mesma cadeira falando sobre o atendimento com síndrome de Down e ela teve a mesma fala, né? Então, saber a importância de entregar essa potencialidade, como melhorar o que esse aluno está executando. E toda aula de natação a gente tem um processo que a gente segue, né? Então, quando essa família chega, como acolher essa família, como vai ser o primeiro atendimento, como você vai integrar, como você vai incluir, como que é feito todo esse atendimento, como são esses processos dentro da natação terapêutica? Hoje, o nosso trabalho, como lá no Instituto e ao longo desses 18 anos, a gente se consolidou com base na família, sempre a família, né? Então, eu não posso dizer 100% para não ser muito prepotente, mas mais de 90% das famílias hoje que nos procuram, eles passam primeiro por uma avaliação, ou comigo, ou com os professores da minha equipe. Hoje a gente tem a Elaine e o João, que são um dos professores mais antigos e experientes da minha equipe, que já estão habilitados para fazer as avaliações. Eu costumo falar avaliação para ficar didaticamente compreensível, mas é um bate-papo, uma entrevista, uma conversa, é um momento de escuta da família. Então, é quando eu convido os familiares para vir até a gente, conhecer o nosso espaço, os nossos objetivos, o trabalho, mas principalmente para eu ouvir a família daquilo que ela pode me contar sobre a criança. E não existe um protocolo a ser seguido, onde eu vou ticar aquilo que ela fez ou não fez. É um bate-papo. Eu chego com uma folha em branco e falo para a família me dizer o que ela puder falar sobre a criança. E aí, lógico que eu tenho um roteiro, né, já mental, de perguntas que eu posso fazer sobre o desenvolvimento, mas eles são tópicos sobre o desenvolvimento, não são perguntas fechadas e não são também perguntas abertas que eu faço igualmente para todas as famílias nesse roteiro. Eu vou entendendo e sentindo como que a família está disposta a falar sobre
as características, ou sobre o diagnóstico, ou sobre o desenvolvimento da criança, de forma que que essa família possa se sentir realmente acolhida por nós. Então, esse é o primeiro passo para todas as crianças hoje que chegam até a natação terapêutica. E a gente vê pelo mercado que a gente vai aí durante o Brasil, dando curso, palestra, a gente tem alguns profissionais que sentem um pouco de receio de ter esse contato com a família, de você interagir. Qual que é a importância de você ter esse contato? Como ele consegue te dar o norte, as diretrizes para o trabalho que você vai executar com a criança, jovem ou adulto? Ninguém melhor do que a família para conhecer sobre a criança. Então, eu como profissional, ou os terapeutas, o próprio médico, eu costumo dizer que nós somos só intermediários desse desenvolvimento, mas 24 horas por dia, quem conhece a criança é a família. Então, ninguém melhor para responder sobre a criança, sobre o indivíduo, que não seja pai, mãe. Então, é nessa essência assim, de conhecer o cerne mesmo da família, os anseios da família, os desejos, aquilo que a família já conseguiu absorver de um diagnóstico que a gente sabe que afeta diretamente a saúde emocional de muitas famílias. Então, quando as famílias chegam para a gente, conhecer e tentar se conectar com eles, acho que o primeiro passo. E a gente tem visto um bloqueio, como você falou, de muitos profissionais que têm essa dificuldade de chegar na família, né? Então, eu tento estimular também os profissionais a quebrarem essa barreira. Não existe uma barreira entre professor e pai, família. Não existe uma barreira entre professor e médico, entre professor e terapeuta. Se a gente se conectar e se conversar e traçar objetivos em comum, com certeza o desenvolvimento das crianças vai ser melhor potencializado. Porque essa família, às vezes, ela já vem com bloqueio, porque ela já recebeu muito não nessa vida, ou ela ainda está no início de um diagnóstico, ela ainda está na fase de luto. Então, se você não for até a família, às vezes essa família não vem. Então, o que você dá de dicas aí para os profissionais para ter esse primeiro passo para conseguir incluir essa família no processo pedagógico? Legal. Então, acho que o primeiro passo é ter bons argumentos, estudar, conseguir entender o contexto desse diagnóstico. Eu não gosto muito de falar do diagnóstico, porque, como eu disse, a essência da natação terapêutica é tentar desmistificar isso e tirar esse rótulo, né? Eu quero conhecer sempre quem é o indivíduo. E isso é para todos os indivíduos, não é só para criança atípica. Então, se você tiver bons argumentos sobre o desenvolvimento, vai ser você, inclusive, profissional que pode pontuar para a família quais são os pontos a serem observados por outros profissionais, seja na área da comunicação, na área do comportamento, ou então na questão da interação social, quando a gente está falando de uma criança no espectro do autismo. Enfim, independente da deficiência, se você tiver bons argumentos sobre o desenvolvimento típico, você pode ser, inclusive, um profissional que vai identificar esses possíveis atrasos no desenvolvimento. E aí a gente estava com a lente aí no professor, agora vamos colocar a lente na família. Para quem é tutor, pai, mãe, que está aí do outro lado, quais são os benefícios da natação terapêutica para quem vai executar as aulas? Como eu mencionei, muitas pessoas hoje apontam aquilo que a criança tem de dificuldade. E reforçar isso para uma família que já vivencia as dificuldades e as limitações da criança no dia a dia também gera uma dor emocional, inclusive, né, de ficar reforçando aquilo que a criança tem de dificuldade. Mas esse pode ser um norte para as famílias de tentarem entender quais são os objetivos terapêuticos hoje na natação, quando a gente também desmistifica que o objetivo principal da natação terapêutica não tem um fim. O fim não é nadar, né? Entender que aquele ambiente vai contribuir para questões emocionais, questões sensoriais, questões corporais, físicas, em relação a ganho de tônus muscular, coordenação motora, a questão social de estimular as crianças a estarem com outras crianças e de interagirem juntos, de melhorar a comunicação, seja ela verbal ou não verbal, mas de estimular a criança a ser mais independente, de se comunicar melhor, enfim. Então, são inúmeros os benefícios que a gente, como profissional hoje, enxerga com a natação terapêutica. Eu até brinquei, né, com
com as críticas que a gente recebia lá no passado em relação à temática, natação terapêutica, mas hoje em dia todo mundo agora fala de terapêutico, né? O cara vai fazer uma corrida no parque, ele fala, não é terapia, mas é terapêutico, né? Já virou um jargão aí nas redes sociais. E é exatamente nesse contexto, né? Eu não quero tornar o ambiente uma terapia, mas ele é terapêutico, né? Pelos benefícios que a gente oferece, tentando deixar a nomenclatura, né? O objetivo principal ali, a natação, ele é consequência do trabalho. As crianças, sim, aprendem a nadar, aprendem e ganham habilidades aquáticas. Vamos trabalhar nesse contexto de contribuir para evitar os afogamentos. Então, a gente pode trabalhar, sim, as habilidades do que a gente já conhece comumente na natação, mas olhar para ter essa ótica mais clínica, sabe? De quem é o indivíduo e o que ele realmente precisa naquele momento, para você se conectar a ele e aí sim a água vai te ajudar. E agora a gente trazendo a lente para o aluno com TEA, porque esse número vem aumentando nas aulas de natação, a procura pelos alunos autistas pela aula de natação vem aumentando e até o número de casos, né? Então, segundo o CDC, acho que de 2023, 1 a cada 36 crianças de 8 anos são autistas nos Estados Unidos, que significa 2,8% da população americana. A gente não tem esses dados no Brasil, porque o IBGE não faz, mas segundo o Paiva Júnior de 2021, se a gente trouxesse esses dados para o Brasil, estima-se ali de 4,8 milhões, quase 5 milhões de brasileiros são autistas aí com 8 anos. E esse número é 22% maior lá nos Estados Unidos, que antes era de 1 para 44 e agora virou 1 para 36. Então, especificamente no TEA, quais são suas observações sobre a prática da natação terapêutica? Primeiro, comentar em relação a esse número. Quando eu comecei, lá em 2006, a gente falava de 1 para 154 nos Estados Unidos, né? E então, realmente, uma crescente que fez com que a gente buscasse esse conteúdo, que a gente tentasse entender qual que eram os reais objetivos, os avanços na ciência, a família com mais oportunidade de buscar oportunidades para as crianças, seja no ambiente escolar ou fora dele. Então, eu costumo dizer que esses chamados desafios atuais, né, aquilo que a gente tem encontrado em relação ao número de crianças no espectro ou com qualquer outra deficiência, ele é uma crescente, mas principalmente pelas oportunidades que as famílias foram encontrando, o avanço da ciência em relação aos resultados em aspectos, falando especificamente no autismo, falando principalmente dos aspectos motores, dos atrasos psicomotores no TEA que são observados desde a primeira infância, aí sim a gente pode levar para o lado da natação, onde a gente pode contribuir para o desenvolvimento da criança no que a ciência tem trazido para a gente como evidência, principalmente em relação à coordenação motora global, aos atrasos motores em relação à coordenação, que levam também a uma ótica de necessidade de tonificar mais essa musculatura, porque hoje a gente já está falando aí de mais de 50% da população TEA com um tônus alterado, mais de 60% a 70% das crianças com alteração de coordenação motora. Então, as evidências científicas só justificam a possibilidade de uma prática esportiva, não somente a natação, mas qualquer outra prática esportiva. Eu também sou psicomotricista de formação, então além de trabalhar na piscina, eu também atendo as crianças em solo com a psicomotricidade e a gente tem muitos benefícios nesses aspectos, principalmente motores, sensoriais, comportamentais e outras habilidades melhores que eles podem conquistar. Dentro do TEA, 34% tem habilidades motoras baixas e 44% tem habilidades motoras moderadas, como tônus, equilíbrio, marcha, que você destacou. E ainda a gente tem uma prevalência de 50% deles no processo de atenção. Mas como você disse muito, não olhar para o lado que ele tem dificuldade, e sim para a potencialidade dele. Então, o que a ciência vem trazer aí que a gente consegue evoluir aí com as crianças do TEA, com a natação terapêutica consegue também contribuir? A gente tem visto alguns... A ciência, ela tem dois lados, né? Primeiro, aquele de você buscar o conteúdo para você
transpor para a sua prática, que eu acho que é a grande dificuldade hoje do profissional que quer ler o artigo e ele já quer a receita pronta, sabe? Então, quando eu vou ministrar aula, curso, palestra, os profissionais me perguntam, mas como eu faço? O que eu preciso fazer para a criança interagir melhor? O que eu preciso fazer para a criança se comunicar melhor? Então, não é o que eu preciso, é como eu preciso. Quais são os caminhos, quais são as estratégias que eu preciso seguir, Renato, para conhecer esse indivíduo, porque aí eu não tenho uma receita. Então, quando eu falo de benefícios, quando a ciência traz para a gente esses benefícios de forma mais generalizada, ela é importante porque a gente está vendo a ciência avançar. Então, esse é o lado sensacional da ciência. Mas o lado que me preocupa é desse profissional que busca nesses artigos a receita pronta, sem querer conhecer exatamente quem é o indivíduo, achando que aquilo que ele leu lá no artigo de benefícios para a coordenação motora, no tônus muscular, no equilíbrio, na lateralidade, ele encontra isso lá, mas ele está esperando hoje, essa é uma crítica que eu faço sempre, de forma muito transparente, sabe? Porque o profissional hoje ele busca realmente aquilo que está escrito no papel para ele colocar em prática. Então eu falo para eles, leia o artigo, estuda, se especializa, né? Seja um especialista na área e aí sim conheça o indivíduo. A partir do momento que você conhecer o indivíduo, tudo aquilo que você leu, você vai conseguir colocar em prática, porque você vai ter um insight direto para aquele indivíduo, o que ele precisa naquele momento. Então não dá para eu traçar uma rota e dizer, tem um primeiro aluno com autismo, primeiro vai trabalhar com a coordenação motora, depois vai trabalhar com a comunicação, depois vai trabalhar... Não existe um processo pedagógico sem antes conhecer o indivíduo. Então, como você disse, não existe um processo pedagógico, não existe receita de bolo, não existe nada pronto, mas mesmo assim eu vou te cutucar, André. Anda lá. Eu sei que o profissional do outro lado busca isso. Que dicas, assim, estratégias a gente pode falar, que a gente pode criar assim na aula? Por exemplo, a gente tem aqui o jogo da memória da FLOT, a gente pode criar cards assim, com rotina para o aluno. A gente pode, o que a gente pode criar no dia a dia das aulas para facilitar esse processo? Legal. Então, isso que você fala é importante primeiro, porque essa provocação leva a gente a pensar como que eu vou utilizar os instrumentos que eu já conheço para aquele indivíduo que eu estou recebendo, para aquela criança que apresenta características distintas dos demais. Então, uma vez que eu conheço esse indivíduo, eu vou entender como ele se comunica melhor, como que ele interage melhor, quais são as estratégias de comunicação que eu posso utilizar. Então, o jogo da memória é um exemplo onde eu posso pegar essa imagem e posso transpor essa imagem para uma execução de um exercício. Então, se eu dou o comando verbal para ele e ele não entende, eu posso utilizar uma imagem para dar um comando agora com estímulo visual. E aí, ao invés de receber o comando, eu fiz isso na prática, foi sensacional. Assim, tem um vídeo que eu publiquei de um aluno meu que o meu primeiro aluno, aquele que eu comentei no início, o Roger, ele conseguiu executar exercícios específicos da natação através de uma comunicação por imagens. Então, eu mostrava para ele, por exemplo, o sapo e ele conseguia imitar a perninha de sapo. Para a gente chama de perna de peito, mas para ele era a perna de sapo. E aí depois eu mostrava para ele um coração de EVA e ele fazia o braço desenhando um coração. Na técnica da natação, o braço do peito. E aí eu ensinei Roger a nadar peito fazendo perna de sapo e braço de coração. Então, são estratégias que a gente utiliza nesse caso específico, porque eu conhecia Roger e sabia que ele ia compreender melhor fazendo essa comunicação daquilo que eu queria propor para ele como exercício, olhando uma figura e não descrevendo ou verbalizando. Ele precisava desse apoio visual para entender qual era o exercício que eu queria propor para ele. E aí deu certo com diversos exercícios. Então, foi mostrando o golfinho para ele fazer a ondulação, foi mostrando para ele a lua, para ele segurar, abraçar a prancha, olhar para cima e bater perna de costas, porque ele tinha que olhar para a lua. Então, foi assim que a gente conseguiu se comunicar, especificamente para o Roger, que não aconteceu com todos os outros, porque eu precisei criar estratégias diferentes para os outros alunos.
Sim, porque cada um é cada um, né? A gente não consegue nem ter o nosso lado direito igual o nosso lado esquerdo. Então, você ter essa lente aí individual para cada um enxergar cada aluno. E aí, mas até onde chegou a natação terapêutica? Para onde vai chegar? Onde você pretende ir? Quais são os novos projetos aí da natação terapêutica? A natação terapêutica, ela ganhou um espaço bem legal, assim. Quem me abriu essa primeira oportunidade foi a professora Sandra Rossi, que virou uma grande amiga, parceira. Eu fui aluno dela na minha primeira capacitação em psicomotricidade aquática, junto com a professora Cacilda Velasco e a professora Josiane Bueno. Sandra conheceu meu trabalho, isso em 2013, e eu já tinha lá cerca de 40, 50 crianças com alguma deficiência trabalhando na piscina, e ela me convidou para levar esse conteúdo para dentro do congresso. Quando eu levo isso para dentro do congresso, eu recebo uma oportunidade de apresentar esse mesmo trabalho fora do Brasil. E em 2014 também fui a primeira vez em Cuba para levar esse trabalho dentro de um congresso que chamava Cuba Motricidade. E também fui para fazer a minha primeira especialização fora, quando eu estudei educação especial. Depois disso, as oportunidades de mostrar o trabalho da natação terapêutica cresceram. Lá no próprio INAT, eu tive, depois em 2015, apresentando pela segunda vez, o convite do professor Thiago Ferreira Peixe, que me convidou para levar essa temática dentro dos programas de pós-graduação. Então, inseri essa temática e estou até hoje com a temática da natação para pessoas com deficiência dentro dos programas de pós-graduação. E aí as oportunidades realmente cresceram. Eu levei a natação terapêutica para 6 países, Brasil todo, quase todos os estados do Brasil e os principais eventos, congressos, palestras, levando um pouco da essência de como conhecer esse indivíduo e como que a gente pode colocar em prática a natação terapêutica. Atualmente eu tenho meu próprio espaço, então eu trabalhei 14 anos em uma outra academia e hoje eu tenho o Instituto Aquafit lá em Mogi, tenho a minha sociedade do Instituto Aquafit na unidade de Mogi e hoje eu também gerencio a unidade de Suzano, com a natação terapêutica e a natação convencional. Lá eu tenho natação, hidroginástica, a gente tem todas as modalidades, mas no Instituto Aquafit hoje a gente está desenvolvendo um conceito diferente, que é tentar mostrar um pouquinho de como oferecer, por meio da atividade física, melhor qualidade de vida para os indivíduos, sem necessariamente ter essa nomenclatura da academia, sabe? Eu quero sair um pouco desse contexto de academia, de low cost, enfim. Então, a gente está desenvolvendo esse conceito e a natação terapêutica está inserida. Hoje nós somos uma equipe de 12 professores que na sua maioria foram meus ex-alunos na faculdade. Então eu tenho o privilégio de poder ter convidado os meus ex-alunos a serem professores da minha equipe, de se especializarem e atenderem as crianças hoje. Nós já atendemos aí cerca de 250, hoje atualmente, cerca de 250 crianças, jovens ou adultos com alguma deficiência entre as duas unidades. E cerca de mais de 500 crianças já passaram por nossa equipe, enfim. Sensacional, lindo trabalho, André. E quem está aí do outro lado vai querer saber um pouquinho mais do André, queria que você deixasse aí os seus contatos, as suas redes, rede da academia, quem quiser saber mais estratégias para utilizar aí nas suas aulas, como que acha o André e quais são os próximos projetos esse ano, cursos, para onde você vai? Bom, eu tô na rede social, a minha rede social, confesso que ela não é muito ativa para publicação, eu vou sempre compartilhando as minhas conquistas, mas está lá no @TrindadeAndré, vocês vão me encontrar. Também vão me encontrar no Estúdio Kids Motriz, onde eu faço os atendimentos da psicomotricidade, e no Instituto Aquafit, @Instituto Aquafit Oficial, onde vocês vão também encontrar um pouquinho do trabalho da natação terapêutica publicado. André está participando dos eventos, congressos, palestras, estou à disposição, tem uma conquista nova que eu vou compartilhar daqui a pouco. E é isso aí, vamos trabalhar bastante. André, muito obrigado mesmo pela sua presença, obrigado para quem está aí do outro lado, que acompanha todas as entrevistas, ano passado mais de 100, esse ano a gente começando aí devagarzinho, e agradecer mais uma vez os nossos parceiros, né? A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução do número de afogamento, principal causa de morte em criança de 1 a 4 anos,
plataforma Educar com mais de 200 cursos para facilitar aí o seu processo. Temos cursos na área de natação adaptada, TEA, o curso que você quiser, procura lá na plataforma Educar. O aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo? Não é, você consegue ter com o seu logo, com o seu nome, e o cliente enxerga que você tem o seu próprio aplicativo e está investindo aí para você que é personal ou tem a sua própria academia. E a Flote ali com os materiais pedagógicos, como a gente trouxe hoje o jogo da memória, e como o André disse, dá para adaptar para o pessoal do TEA ali, você fazer a associação com o exercício que ele vai executar. Então, muito obrigado mais uma vez, André, e já deixa um convite para a gente continuar esse bate-papo e falar sobre esse seu livro aí que você tá no forno aí para lançar no INAT. É isso aí, acabei de pegar ele, tá recém saído do forno, vamos bater um papo sobre ele. Então, aguardem aí a próxima entrevista, a gente vai falar aí sobre natação terapêutica aí, o livro saindo do forno que vai estar aí no INAT aí para vocês. Então, muito obrigado mesmo pela presença e até a próxima entrevista.